Você já ouviu falar que o uso excessivo da inteligência artificial pode substituir o trabalho do professor dentro e fora de sala de aula? Ou que a tecnologia vai dominar o mundo e daqui a alguns anos a gente não vai mais precisar de professores? Se você já ouviu falar sobre isso, eu preciso te dizer que é mito. Primeiro de tudo, a gente não pode tratar a educação como algo supérfluo e como algo que a tecnologia vai resolver 100%. Até porque a educação é um mundo onde precisa haver afeto, cuidado, companheirismo, empatia, compaixão. E eu acho que não é toda tecnologia que vai te mostrar todas essas características. A inteligência artificial ou o chat GPT, ele não vai substituir trabalho nenhum. E nem o trabalho do professor. Até porque esse tipo de tecnologia ele só funciona se tiver alguém por trás dando os comandos certos. Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Vitória Tavares, mas se você preferir, pode me chamar de Prof por engano. Hoje nós vamos ver 5 formas reais de como usar o chat GPT no nosso planejamento. E lembrando que essa ferramenta não é uma ferramenta preguiçosa, digamos assim. Não é para substituir o trabalho do professor, mas é para pensar junto com o professor. A primeira dica que eu quero dar para vocês de como utilizar o chat GPT de uma forma orgânica e profissional é usá-lo para repensar alguma explicação de algum conteúdo que você tem que dar em sala de aula. Lembrando que não é para criar explicação do zero, é para ajudar o professor a pensar em formas de como ele pode levar aquela explicação para a sala de aula, dependendo da turma, dependendo dos alunos, de como eles entendem, da maneira que eles vão conseguir absorver aquele conteúdo. Ano passado, em 2025, alguns dos meus alunos estavam estudando sobre a descoberta do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e toda aquela história que eu acho que todo mundo já conhece. E aí eu pedi o chat GPT para me ajudar a pensar em uma explicação que desse para os alunos entenderem de uma forma melhor, de uma forma mais lúdica. Expliquei todo o conteúdo para ele e falei a forma que eu queria que ele elaborasse aquela explicação. Então eu pedi para que o chat GPT, usando todas as informações que eu já tinha fornecido, criasse uma pequena história contando para os alunos como que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil, mas contando como se ele fosse um indígena da época. E é muito interessante quando você começa a pensar na história por esse lado, porque muitas vezes os alunos acham que história é uma matéria chata, porque já passou, porque é coisa velha e tudo mais, mas quando você olha para a história de uma forma diferente, você consegue ver a importância que aquilo tem na nossa vida. E o chat GPT ele nos ajuda a ver essa disciplina como algo que não é do passado, como algo que é ultrapassado, mas como uma coisa que fez parte da nossa história. E é muito interessante quando você começa a pensar por esse lado. E eu achei a história incrível. Até eu, que sou adulta, fiquei presa na história e gostei bastante de ver como o ChatGPT me ajudou a elaborar essa temática, essa atividade. Segunda dica é usar essa ferramenta para organizar o raciocínio do planejamento. Tá, como assim? Não entendi nada do que você falou, Vitória. Muitas vezes, levando em consideração toda a demanda que o professor tem que dar conta, a correria do dia a dia, a rotina puxada, às vezes o professor pode se sentir mais cansado do que o normal. E a gente sabe que planejá-lo não é uma coisa tão fácil assim. Então, quando a gente utiliza essa ferramenta, o ChatGPT, para nos ajudar a organizar melhor o nosso planejamento, a gente vê que as coisas fluem de uma forma mais rápida e de uma forma mais leve. E se a gente souber utilizar o chat GPT de uma forma correta, profissional, lúdica, pedagógica, enfim, a gente vai perceber que ele é muito mais um aliado do que uma ferramenta que vai nos fazer ficar cada vez mais preguiçosos, né? Exemplo bem prático. Imagina que você vai entrar na sala de aula na semana que vem, vai precisar dar uma aula de geografia e o conteúdo é placas tectônicas, mas você não quer ficar preso na leitura do livro didático. Você quer fazer uma coisa diferente. Você vai explicar para o chat GPT o conteúdo que você vai dar naquela aula, você vai explicar o que é mais importante, o que é que vai cair naquela prova e como que os alunos entendem de uma forma melhor. Porque quando a gente já conhece os nossos alunos, a gente sabe qual é a temática que eles mais se encaixam, a gente sabe como é a didática que faz com que eles entendam o conteúdo mais rápido. Então, tudo isso você vai explicar para o chat GPT, porque ele nos ajuda muito, mas se você não souber dar os comandos corretos, ele vai ficar perdido e vai te atrapalhar mais do que te ajudar. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é como vocês podem utilizar o chat GPT para te ajudar a pensar em exemplos do cotidiano para aplicar nas suas salas de aula. Não são todos os alunos que são fãs de matemática, assim como não são todos que são fãs de história, geografia, português, enfim.
Todos os alunos têm as suas particularidades, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua matéria preferida, e muitas vezes a gente sabe que se a gente não linkar o assunto da aula com algo do cotidiano, vai ficar mais difícil de conduzir aquele momento. Então, se o professor de matemática precisa explicar esse conteúdo e ele não está conseguindo pensar em uma forma de como explicar, uma das coisas que sempre funciona é levar essa temática para o cotidiano dos alunos, principalmente se forem crianças menores. Isso faz toda a diferença. Então você pode pedir para o ChatGPT te explicar uma maneira de como você pode dar esse conteúdo. Então, se você for aplicar um conteúdo sobre subtração, sobre adição, e você conseguir fazer com que esse conteúdo entre dentro do cotidiano dos alunos, faça parte da vida deles, além de ser uma forma mais fácil de explicar, os alunos vão entender muito mais rápido. A quarta dica, ela vai fugir um pouco da temática que a gente veio trazendo nas 3 dicas anteriores. Nessas 3 dicas que eu passei para vocês, a gente falou muito sobre o que aplicar no planejamento, como fazer o planejamento, mas a gente também, muitas vezes, pode esquecer do pós. Quando a gente aplica determinada atividade, determinada dinâmica numa sala de aula, muitas vezes a gente esquece de retornar e ver como aquela dinâmica, aquela atividade foi positiva para a turma. Então, o ChatGPT ele pode te ajudar a fazer a avaliação daquela dinâmica. Se você passou uma dinâmica sobre placas tectônicas na aula de geografia, você fez todos os registros necessários, você entendeu como os alunos estavam absorvendo aquele conteúdo e agora é a hora de avaliar. Será que esses alunos realmente aprenderam? Será que esses alunos realmente fixaram o conteúdo? Como eles reagiram? Eles gostaram? Eles não gostaram? Eles ficaram envergonhados? Eles conseguiram interagir? O ChatGPT também é uma ótima ferramenta para avaliação. Então, se você quiser e achar necessário, você pode voltar naquela dinâmica que você pediu lá no ChatGPT e pode pedir para ele fazer uma avaliação de como foi esse processo. Você conta como foi na sala de aula, como que foi essa dinâmica, explica tudo detalhadamente para que ele não se perca e aí ele vai te ajudar a ver como foi o desempenho dos alunos naquela aula, se tem algum tópico que você precisa revisar, que os alunos não entenderam direito, e assim por diante. E por último, mas não menos importante, a quinta dica é para ajudar não o aluno, mas sim o professor. Existem algumas disciplinas que o professor precisa aplicar, alguns conteúdos, enfim, que muitas vezes a gente não domina 100%. E se existe uma coisa que a gente precisa saber, é daquele conteúdo que a gente vai dar naquela aula. A gente não pode entrar na sala de aula com todas aquelas dúvidas antes de dar a aula, não combina, não é? Então o ChatGPT pode ser o teu grande aliado. Vou contar um exemplo para vocês do que eu passei no ano passado. Ano passado eu iniciei como professora do 6º ano e eu percebi aquele choque entre o Fundamental 1 e 2, porque até então eu só ia até o 5º ano do ensino fundamental 1. Esse ano de 2025 eu fui para o ensino fundamental 2, eu passei a dar aula no 6º ano. E eu percebi como os livros são diferentes, os conteúdos, a forma de leitura que o livro traz é muito diferente. E eu confesso para vocês que eu senti um pouco de dificuldade. Tinham alguns conteúdos que eram muito complexos, mas que eu precisava entender para explicar na sala de aula. E o ChatGPT ele foi um dos meus maiores aliados para essa parte pedagógica, para eu conseguir estudar e também levando em consideração a rotina corrida do professor, que ele não pode simplesmente passar o dia todo sentado em uma cadeira lendo aquele livro e tentando entender aquela matéria. Tinha vezes que eu ficava tão estressada com toda aquela demanda, com o fato de eu não estar conseguindo entender aquele conteúdo, que eu falava assim: chat, pelo amor de Deus, explica esse conteúdo para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. E ele explicava como se eu realmente fosse uma criança de 5 anos. Então, a infinidade de coisas que a gente pode fazer com essa ferramenta é incrível. Se você conseguir usar o ChatGPT da maneira correta, de uma maneira responsável e pedagógica, eu tenho certeza que você não vai mais ter aquela opinião de que as ferramentas, as inteligências artificiais, enfim, vai dominar o mundo do professor. Até porque o ChatGPT não vai substituir o trabalho do professor. Ele não conhece a sua turma, ele não conhece a sua didática, ele não sabe como que os seus alunos entendem aquele conteúdo da melhor forma possível. O ChatGPT sem os comandos certos não é uma ferramenta confiável. Então, ele só vai funcionar se o professor estiver dando os comandos certos. Então, se você acha que
a tecnologia vai dominar a sala de aula, que o professor não precisa mais se preocupar em planejar aulas e nada do tipo, porque o ChatGPT vai fazer tudo 100% corretamente, eu sinto muito em te dizer, mas você está errado. E era isso para o vídeo de hoje. Eu espero que as dicas tenham ficado claras. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que facilite um pouco a tua vida de professor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. E era isso. Tchau, até o próximo vídeo.